Eu acho que o início de ano é uma boa hora para a gente meditar sobre algumas coisas, pensar sobre algumas coisas. No mês que vem a gente vai entrar numa série de mensagens bem gostosas, falando a respeito do Espírito Santo, para a gente começar o ano realmente com tudo que Deus tem para nós. Mas eu acho que algumas coisas a gente precisa fazer uma percepção e dar uma olhada no que está acontecendo na nossa vida e fazer algumas resoluções para aquilo que a gente entende ser a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu creio que essa palavra, assim como ela edificou muito a minha vida quando eu estava preparando, eu acredito que vai também abençoar você. E eu pedi para que gravasse pela manhã essa mensagem, porque à noite ela vai ser um pouco mais sintetizada e você vai escutar ela um pouco mais ampliada, né? mais detalhes. Então você vai ser beneficiado aí por vir pela manhã hoje, né? Mas eu estava pensando um pouco sobre como é difícil, como não é fácil, como é uma arte construir algumas pontes na nossa vida e como é fácil destruir pontes na nossa vida. Na verdade, é muito mais fácil a gente levantar muralhas do que construir pontes. E pontes fala sobre relacionamento. Pontes fala sobre ligar-nos a alguém. Alguém disse lá no passado, um pensador disse que ninguém é uma ilha, ninguém pode viver sozinho. Mas, sendo bem sincero, às vezes dá vontade de viver sozinho. Porque as relações não são fáceis. Os relacionamentos não são fáceis. A gente gostaria que as pessoas respondessem às nossas demandas como nós queremos que seja, né? Se nós pudéssemos comprar umas cordinhas e amarrar essas cordinhas na vida de alguém e talvez defini-las e organizá-las para que elas respondessem à nossa vida de acordo com a nossa capacidade de manietar, de fazer com que elas respondam às nossas necessidades, provavelmente nós faríamos isso. Porque como é difícil relacionamento. Às vezes quando nós achamos que as coisas estão bem, acontece algo e não fica tão bem. Às vezes nós achamos que as coisas estão andando numa certa direção, acontecem acidentes e as coisas se perdem no caminho. Mas isso não é uma peculiaridade nossa aqui, né, do século 21, né? Nós que somos milenários aí, né? A gente às vezes se perde no século que a gente está, né? Isso não é uma particularidade nossa. Isso sempre foi assim. Isso foi instalado na terra, no homem, juntamente com o pecado. Quando o pecado passou a existir, passou a coabitar com o homem, também veio junto com o pecado as quebras de relacionamento. Aliás, a primeira quebra de relacionamento que existiu foi justamente do homem para com Deus. O homem quebra o relacionamento com Deus quando não anda na direção ou na obediência da qual ele deveria andar, obedecendo ao seu Criador, e ele quebra seu relacionamento. E depois dessa quebra de relacionamento, sucessivas quebras de relacionamento nós vemos na história da humanidade. Por exemplo, logo após a queda, quando Deus, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, Deus vem para o homem, vem para Adão e diz: Adão, cadê você, Adão? Não aparecia, sumiu.
cadê você, Adão? Aí ele diz, olha, Senhor, eu ouvi sua voz, até percebi que era o Senhor, mas eu tive medo, vi que eu estava peladão, tive medo e me escondi. Aí Deus diz, mas Adão, como é que você sabe que estava nu? Quem te disse que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto que eu disse que não era para você comer? E aí Adão inaugura algo que é forte na vida do ser humano até hoje. Ele coloca a culpa na mulher. Ele arruma uma desculpa. Ele desvia a culpa de si mesmo e joga para a mulher e diz assim, Senhor, o Senhor me deu uma mulher, tal, era bênção, tal, mas olha, o Senhor não sabia que ela não valia nada. Ela me traiu, ela me enrolou, e eu caí nessa esparrela, e eu fico imaginando a cara de Eva olhando para Adão assim, dizendo, você não tem vergonha na cara? Sabe aquela cara que a mulher faz quando olha para o marido? Tipo, é verdade, você está falando isso? E aí você vê na história da humanidade, do Velho Testamento principalmente, várias histórias de quebra de relacionamento. Logo depois se inaugura o primeiro homicídio. A Bíblia, o Gênesis, começa tudo no Gênesis, né? Inclusive as coisas ruins. Caim, com inveja, com o coração, como eu brinco às vezes, um coração peludo, que precisava de um presto-barba, né, para tirar aquele coração peludo dele. Ele vai, fica com ciúme do seu irmão e mata o seu irmão. Você vê várias situações assim. Você vê, por exemplo, os filhos de Noé, ou o filho de Noé, melhor dizendo, Cão, quando depois daquele grande momento, onde eles passam por tantos e tantos tempos, que foi muito mais do que 40 dias, não sei se você sabe disso, foi mais de um ano que eles ficaram dentro daquela arca. E quando a arca finalmente baixa e coloca e fica em terra seca lá no Monte Ararat, a Bíblia diz que Noé ficou alegre, ficou feliz e inaugura o primeiro pileque da face da terra. E ele fica, como diz os nossos irmãos argentinos, fica borracha. Ele inaugura esse momento e o filho dele, chamado Cão, vem e expõe o pecado do seu pai. Apresenta o pecado do seu pai. E a Bíblia diz que ali se quebra um relacionamento e Noé traz uma maldição sobre a vida de Cão e sobre a vida do seu filho Canaã. Quebra-se um relacionamento de pai com filho. E se você anda um pouquinho mais à frente, você vai ver, por exemplo, quebra de relacionamento entre líderes e liderado. Ou líder e liderado. Quando eles estão lá no deserto, caminhando, e Moisés é quem é o responsável, é quem é o escolhido para levar o povo à terra prometida, de repente Moisés já não é tão santo como a gente imaginava. Porque sempre tem uma hora que você vai achar e você vai descobrir que o teu líder, o teu pastor não é tão santo quanto você pensa que ele é. Mas ele nunca te disse que era tão santo, você que botou na cabeça que ele era muito santo. Porque todo ser humano tem deficiências, dificuldades, áreas que precisa vencer, áreas que estão sendo construídas. E Miriam chegou uma hora que ela disse, Moisés não está com essa bola toda, ele não é tão líder quanto ele pensa, sabe o que ele fez isso, ele fez aquilo. E a Bíblia diz que por conta disso Deus traz uma maldição sobre a vida de Miriam, e ela fica com uma lepra, fica totalmente leprosa. Você vê muitas histórias. Davi com seus filhos, os filhos de Davi, os filhos dos filhos de Davi, se levantando e dividindo o reino. A história no Novo Testamento é uma história de quebras de relacionamento, de quebras de princípio, onde algumas relações foram quebradas por anos, por exemplo, como a história de Esaú e Jacó. E por causa da primogenitura, onde um queria comprar e o outro queria vender, e às vezes a gente bota só a culpa no Esaú.
Mas esquecemos que Jacó também estava interessado naquilo que não era dele. Mas a Bíblia diz que por causa disso, anos e anos eles passaram brigados, até que chegou um ponto que Jacó resolveu se encontrar com Esaú. E Esaú prepara o seu exército, prepara o seu grupo de guerreiros para batalhar contra Jacó. Mas aí Deus intervém, vem com graça, vem com favor, e ali eles têm um momento de restauração, de relacionamento. Então, a Bíblia é cheia de história de pessoas que quebram pontes. E é por isso que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Malaquias capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. Porque por conta dessa história de quebra de relacionamento, o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, ele termina com uma profecia que vem de encontro a essa realidade, que vem de encontro a essa necessidade. Porque a vida na terra se resume a duas coisas somente: amar a Deus de todo o nosso coração e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a razão da nossa vida, da nossa existência. Então, Malaquias profetiza lá em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Olha o que o profeta está dizendo aqui. O profeta está dizendo que ele vai trazer alguém, ou melhor, que virá alguém da parte do Senhor para resolver o problema de maldição, para resolver o problema de maldição sobre a terra. Agora, essa maldição sobre a terra não é uma maldição geográfica, não é uma maldição que está falando de nação contra nação, de tamanho de reino, de geografia. Não é uma maldição que está falando a respeito de praga que virá, como as pragas do Egito. Mas está falando que tudo aquilo que se resolve na terra, se resolve através do problema dos relacionamentos. Tudo que precisa para que haja uma paz na terra, tudo que é necessário para que haja uma vida boa na terra. Lembre-se, a Bíblia diz que Deus prometeu que a terra seria uma terra que emanaria leite e mel. E a Bíblia diz que a terra seria uma terra de descanso. Deus prometeu que viveríamos numa terra de descanso. E deixa eu dizer para você, essa terra de descanso é aqui também. Mas a impressão que dá é que onde é que está esse descanso? Não é assim? É tanta guerra, tanta batalha, tanta luta, tanta dificuldade. Como é que nós vamos experimentar esse descanso? A resposta está aqui. Na conversão dos pais aos filhos e na conversão dos filhos aos pais. Nos relacionamentos. As brigas e as lutas, as barreiras que impedem a nossa vida sossegada na terra. Se você pudesse eliminar da sua vida todas as brigas ou as confusões que você se meteu, ou que meteram você, seria bom? Ia, né? Como seria diferente a nossa vida se nós não tivéssemos lutas, ou se nós não tivéssemos problemas nas nossas relações? O problema é que nós imputamos, lançamos esses problemas de relacionamentos aos outros.
A culpa é do outro. Não é assim? Mas a Bíblia diz que é necessário, a primeira coisa que é necessária, e é interessante que ela não diz que é uma mudança disso ou mudança daquilo, ela diz, o primeiro passo é a conversão. Eu preciso me converter a você e você precisa se converter a mim. E diz que nós experimentaremos isso em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz lá em Efésios, através do apóstolo Paulo, que a parede da inimizade que foi gerada, ela é quebrada por Cristo Jesus. Cristo Jesus é quem nos une. Cristo Jesus é quem nos aproxima. Cristo Jesus é quem faz com que eu me converta a você e você se converta a mim. Porque onde que essa barreira surgiu? E aí eu queria que você fosse comigo em Gênesis, capítulo 3, versículo 9 ao 12, que foi o texto que eu falei agora há pouco. Gênesis, versículo 9, achou aí? É o texto que eu me referi agora há pouco. Quem está entendendo, diga amém. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Deus perguntou, quem me disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então vamos analisar qual é a base, qual é o fundamento de toda dificuldade, toda barreira que nós construímos. Diga assim, o problema está no orgulho. Todo problema de relacionamento que nós temos está baseado no orgulho. Os problemas da nossa vida, os problemas que enfrentamos na nossa vida estão ligados ao orgulho. O orgulho é o principal elemento que quebra os relacionamentos. E orgulho é tudo aquilo que se levanta contra a autoridade de Deus. Quando eu não consigo enxergar em quem é Deus e quem sou eu, o orgulho toma conta da minha vida. Vou dar um exemplo. Algumas pessoas dizem assim, como Deus pode deixar as criancinhas lá na África morrer de fome? Como que um Deus de amor pode deixar algo assim acontecer? O que essa frase demonstra? Demonstra uma falta de conhecimento de Deus e uma falta de conhecimento de como Deus age. A Bíblia diz que Deus criou a terra e Ele deu a terra a quem? Quem sabe? Aos homens. Os céus são do Senhor e a terra Ele deu aos homens. Ou seja, o governo da terra pertence aos homens. Aos homens cabe administrar o que acontece na terra. Então, quando o homem, por causa do seu orgulho e por causa do seu egoísmo, não sabe e não consegue administrar aquilo que ele tem, de quem é a culpa? É de Deus ou do homem? É do homem. Você sabia que há uma pesquisa que diz que a quantidade de comida que se desperdiça na América, alimentaria toda a África.
A culpa é de Deus ou do homem? Então a gente precisa conhecer Deus em primeiro lugar. Depois que a gente conhece a Deus, a gente precisa conhecer a gente. Saber quem nós somos. Quem eu sou. Será que eu sou justo? Será que eu sou correto nas coisas que eu faço, nas coisas que eu decido? Como Deus gostaria que eu fosse? Então, o orgulho é o grande destruidor de pontes do nosso relacionamento. Tiago, no capítulo 4, no versículo de 6 ao 10, ele diz isso, ele fala assim: onde estão os problemas se não estão nas suas guerras e nas suas lutas? Que guerras e lutas? As guerras e lutas que nós criamos por causa do orgulho. O orgulho constrói barreiras e muralhas e destrói as pontes. O orgulho nos torna individualistas. Nos separa das pessoas. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, elas são espelhos que mostram quem nós somos. Nós não gostamos disso. O orgulho nos torna tímidos, medrosos, faz com que tenhamos atitudes defensivas, que tenhamos atitudes ofensivas. O orgulho utiliza da nossa personalidade para manifestar as nossas deficiências. Agora, o que precisamos fazer para construir pontes? A primeira coisa que nós precisamos fazer para construir pontes é crescer em humildade. O antídoto do orgulho é justamente a humildade. Quando nós não entendemos ou não vivemos nesse desejo de caminhada, nós vamos ter dificuldade na nossa vida. E crescer em humildade, existem algumas coisas que a gente acha que é humildade, mas não é. Por exemplo, algumas pessoas definem humildade como a roupa que as pessoas utilizam, né? Ah, fulano veio numa reunião assim, e eu vi que ele estava com uma roupa humilde. O que seria uma roupa humilde, né? Uma roupa assim que é toda devota ao Senhor, né? O estilo de roupa não define humildade. Tem gente com roupa simples que é soberba e orgulhosa. Tem gente com roupa chique que é humilde. Não é o que está no exterior, Jesus já disse isso. Não é pelo vestir, não é pelo que você veste. Humildade também não se define pelo seu jeito de falar. Eu conheço pouco da língua portuguesa, então eu sou humilde. Eu conheço poucas palavras, eu sou humilde. Ele fala de um jeito humilde, isso não se define nada. E humildade também não é jeito de falar. Não, ele fala assim bem. Isso não define humildade. Humildade também não se define pelas práticas religiosas. Não é a religião que define a sua humildade. Você lembra da história do publicano? O samaritano chega na igreja e diz: Senhor, olha a minha situação, olha quem sou eu. Miserável. Ache o Senhor algo em mim, ache mercê na minha pessoa. E o que o publicano dizia? Batia no peito e dizia: Senhor, eu não sou como esse miserável. Estou num outro nível, num outro estirpe espiritual. Então não é o seu estilo de oração que define a sua humildade, o seu jeito de orar. Não é o seu jeito de levantar as mãos, de cantar. Isso não define humildade. Não são práticas que definem humildade. Humildade eu entendo que é um relacionamento ou um reconhecimento interno
da nossa fragilidade e da nossa dependência plena de Deus. E por isso, submete-se à ação de Deus, independentemente de como Ele vai agir e através de quem Ele vai nos ensinar. E sabe, Deus gosta de usar as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Deus gosta de nos ensinar por canais que nós não queremos que seja aqueles canais. Deus utiliza maneiras simples, pessoas simples, para nos ensinar lições poderosas. Poderosas. A percepção de que Deus está falando e de que Deus está fazendo está muito ligada, muito mais ligada ao receptor do que àquele que fala, àquele que diz, àquele que age. Deus tem a consciência de quem nós somos, sabe quem nós somos, tem a ciência de quem nós somos, sabe muito bem quais são as áreas da nossa vida que nós precisamos ser tratados. E Ele vai tratar a nossa vida até que sejamos aprovados. Eu sinto muito te dar essa notícia. Mas aquela bendita área que você não consegue tirar nota boa, Deus vai trazer mais uma prova para você passar. Até que você passe. Porque Ele não desiste de você. E aquilo que parece para nós ser negativo, aquilo que parece para nós ser ruim, na verdade é uma manifestação do amor de Deus para conosco. Porque Ele simplesmente quer que nós nos humilhemos à sua potente mão, para que ao seu tempo Ele nos exalte. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Então, crescer em humildade é entender quais são as fragilidades da nossa vida. Qual é o pecado que eu não consigo vencer? Deus vai dar prova até você vencer. Quais são as fragilidades da nossa alma? Deus vai investir em você. E por isso você tem que estar atento ao investimento de Deus. Mas Deus também vai provar você para que você seja vitorioso. A humildade clica, abre a porta da graça de Deus sobre as nossas vidas. Vocês lembram da história da mulher Cirofenícia? Que a Bíblia diz? É muito legal a história. A mulher chega para Jesus e diz assim: Senhor, e a Bíblia diz que o filho dela estava miseravelmente endemoniado. Irmãos, endemoniado já é miserável. Agora, se a Bíblia diz que ele estava miseravelmente endemoniado, eu não consigo nem imaginar que nível de endemoniamento é esse. Se já ter o demônio já é um negócio ruim, imagine um negócio miseravelmente endemoniado. E ela chega para Jesus. A Bíblia diz que ela era uma grega, nascida na Grécia, e Cirofenícia. Ela chega para Jesus e diz assim: Senhor, vai lá que meu filho está nessa condição, nessa situação. Ou seja, ela como grega, conhecedora de toda a arte, né? Até hoje, grega, onde nasceu a cultura, a inteligência, o pensamento filosófico. Os grandes pensadores eram gregos. Chega para Jesus e reconhece em Jesus a autoridade de Jesus. Aí Jesus vem e diz assim:
Olha, filho. Não, e a Bíblia diz que ela pediu e não pediu pouco não, porque ela estava gritando. E os discípulos chegaram para Jesus: Jesus, despede essa mulher, ela está incomodando. Jesus chega para a mulher e diz assim: mas eu não posso tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Irmão, pensa em Jesus nas redes sociais, depois de uma frase dessa. Preconceituoso, xenófobo. Chamou a mulher de cachorrinho. E cachorrinho, para o judeu, era um bicho, não tinha valor. Mas a mulher chega e fala para Jesus uma frase que trava ou destrava a graça sobre a vida dela. Ela chega e diz assim: Senhor, até os cachorrinhos, ela olha a condição dela, a fragilidade dela. Até os cachorrinhos comem daquilo, das migalhinhas que caem na mesa do Senhor. Quando ela fica humilde, uma trave, uma chave vira. E a Bíblia diz assim: não encontrei em Israel alguém com uma fé como dessa mulher. Olha lá no texto, depois você lê. Nem expulsar o demônio Jesus expulsou. O filho dela ficou liberto. Porque ela achou a chave da graça. Achou a chave do poder de Deus. Qual era a chave? Humildade. Reconhecimento de quem ela era. A humildade ou o orgulho está ligado à resposta que damos a Deus quando Ele nos pergunta sobre algo errado que fazemos. A nossa resposta declara ou manifesta a atitude do coração. Lembra o que Deus perguntou para Adão? Esse texto que nós lemos. Adão, onde você está? Meu irmão, onde você está para Deus, geograficamente, não importa. Não era sobre isso que Deus estava falando. O que Deus estava dizendo para Adão é o seguinte: Adão, o seu lugar é um lugar de humildade ou é um lugar de orgulho? Porque no lugar de humildade você já teria me procurado. Nós temos um horário marcado todo dia na viração do dia. Deus não precisa nos procurar quando nós estamos num ambiente de humildade. Essa aqui foi do céu. Deus não precisa dizer: ei, onde você está? Quando você está no lugar de humildade. Mas quando nós nos revestimos do orgulho, Deus tem que nos catar. Onde é que você está? Como se Deus não soubesse onde nós estivéssemos. Claro que Ele sabe. Mas não é lugar físico. Está falando de condição espiritual. De oportunidade que Deus nos dá de perceber que a nossa identidade com Ele foi violada. Nós não estamos mais parecidos. Não estamos mais sintonizados, sincronizados. Não falamos as mesmas coisas. Não desejamos as mesmas coisas. Não buscamos as mesmas coisas. Não temos comunhão. Não temos concordância. Deus está dizendo: onde é que você está? Porque nós nos retiramos do lugar de humildade. A resposta de Adão foi uma resposta cara de pau. Adão diz: eu ouvi a tua voz. Porque Deus nunca vai deixar de nos chamar. Quando nós saímos do lugar de humildade, Deus está no lugar de humildade dizendo: ei filho, vem para cá. Ele não desiste da gente, Deus. Não desiste da gente.
Ele vai dizer, vem para cá, ei. O nosso encontro é no jardim. Nosso encontro não é lá fora. Não é em outro ambiente. Nosso encontro é aqui. No ambiente de humildade. Aí ele diz, ouvi a tua voz e vi que estava nu. Eu percebi que tem alguma coisa errada. Eu não tenho como me encontrar com você nessa condição. Qual é a condição de pecado? Eu não tenho como me aproximar do Senhor e dizer que nada aconteceu. Eu estou vendo que alguma coisa está errada. Irmãos, a gente precisa ver que tem alguma coisa errada na vida da gente. A gente precisa perceber a nossa condição. E aí, a condição manifesta a atitude. Ele diz, eu tive medo. Quando nós estamos numa condição que não é a condição da humildade, no nosso coração vai gerar medo. E por isso que nós somos defensivos. Se eu faço algo errado para o Rodrigo, e eu não conserto com o Rodrigo, eu não vou querer encontrar o Rodrigo. O Rodrigo vai vir por aquela porta e você por essa. Porque eu tenho medo de resolver. Eu tenho medo de reconhecer onde que eu errei. Eu tenho medo de resolver e dizer para ele, ó, Rodrigo, me perdoa, cara, eu fiz uma coisa errada, eu não devia ter feito isso. Não era assim. Não precisa falar nada, mas quantos de nós já não fugimos de confronto? Quero dizer que eu sou o primeiro. Quantos de nós fugimos da nossa condição e porque fugimos da nossa condição, temos medo? O problema é que o que está atrás do medo é a infelicidade. O que está por trás do medo é viver uma vida aquém da vida que Deus tem para nós. E não adianta tapar o sol com a peneira, fingir que nada aconteceu. Tem que falar, tem que resolver. Tem que consertar. E porque ele teve medo, a Bíblia diz que ele disse, e porque eu tive medo, eu me escondi. Eu fugi do Senhor. Eu fugi da sua presença. Só que esse comportamento é um comportamento do homem até hoje, para com Deus e para com as pessoas. Isso é um padrão de comportamento. É um padrão que nós trouxemos para as nossas vidas. E por conta disso não estamos experimentando a tal felicidade, a tal maldição quebrada na terra. E vivemos debaixo de maldição, quando Deus já estabeleceu uma vida de vitória para todos nós. E a Bíblia diz que essa solução está em Cristo. O profeta, o Malaquias, quando ele profetiza, o que ele diz? Ele diz, até que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. De quem que ele está falando? Está falando de duas pessoas. Ele está falando do profeta João Batista. E ele está falando de Jesus. E quando o profeta João Batista sai do deserto, pregando, ou melhor, está no deserto, pregando uma mensagem dizendo, arrependei-vos e convertei-vos. Orgulho. Humildade. Saia do seu lugar de orgulho. Venha para o lugar de humildade. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é próximo o reino dos céus. E
batizado. E João Batista começa a anunciar que o reino de Deus viria, não um reino de lugar, mas um reino de mudança de vida e de atitude. E aí Jesus começa a pregar o evangelho dizendo: o reino de Deus é chegado. E quando o reino de Deus chega, a Bíblia diz lá em Gálatas que todas as maldições foram lançadas sobre Jesus. A Bíblia diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro, ele recebe todas as maldições, todos os relacionamentos quebrados, todas as barreiras construídas foram colocadas, foram lançadas sobre Cristo. E quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a Bíblia diz que todas essas maldições foram quebradas. Em Cristo Jesus, você vai ter uma vida realizada, uma vida feliz, uma vida sem maldição nas suas relações. E uma das coisas que o Mestre nos ensinou, que Jesus nos ensinou, é que nós não precisamos, ou melhor, não devemos esperar nada em troca. Uma das coisas que resolve o problema de relacionamento de marido. O que eu espero de você? A minha expectativa, o tamanho da expectativa que eu tenho a respeito da Stephanie. Se eu gero uma expectativa grande em relação a ela, e eu faço as coisas para ela esperando a contrapartida, quando ela não traz a contrapartida, o que eu vou fazer? Eu me decepciono, me frustro, eu fico infeliz. Mas se eu ando nos ensinamentos de Jesus e sirvo a ela sem esperar nada em troca, quando ela não me der nada em troca, eu não estou esperando nada em troca. Eu não me frustro, eu vivo feliz. Estão entendendo? Casamento. Eu quero casar para ser feliz. Não faça isso. Porque o casamento não é para você fazer, não é para você ser feliz. O casamento é para você fazer o outro feliz. Se você lança sobre o seu marido, a sua esposa, a expectativa de que ele vai te fazer feliz, olha, me desculpa, você já casou com uma grande possibilidade de ter divórcio. Casou errado, com a expectativa errada. Mas quando eu sirvo e amo, sem esperar nada em troca, a hora que dá aquele biquinho, sabe aquele biquinho de botar charuto, botar cachimbo, você não tem? Eu tenho. Eu fico de bico. Aí você tem que fazer, sabe o quê? Fazer igual minha mãe dizia quando eu era pequeno: engole o choro. Porque você não veio para ser servido, mas você veio para servir. Irmãos, eu não estou dizendo que isso é fácil, tá? Só estou ensinando a palavra. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Quando você tem uma expectativa errada em relação a alguma pessoa na igreja, algum negócio que você fez e deu errado, deu chabu, deu confusão, não deu certo. Onde está o problema? Eu sou o centro das relações. Então como é que a gente consegue crescer? Crescer em intimidade com Deus para ter humildade. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu percebo que eu sou. Porque Ele é luz, e a luz revela a sujeira. Não dá para fazer as unhas no escuro, né? Não dá, né? Senão, já pensou que lindo que vai sair? Esborra a casa, Maria, devolve meu dinheiro. Sou de luz. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu percebo quem eu sou, mais eu percebo quem Deus é. Aumenta a minha intimidade, aumenta a minha comunhão. Eu percebo quão orgulhoso eu sou. E eu me submeto à mão do Senhor. Olha, irmãos, vou dizer para você, é amargo. Entra na boca amargo, como diz o profeta. Mas o profeta disse que quando desce ao ventre, se transforma como mel.
Essa é amargo. Sabe, alguém aqui gosta de boldo? Eu tomo boldo direto. Odeio. Mas é a única coisa que resolve o meu problema no fígado. Desce amargo, mas resolve o problema. Dá para comer a minha costela depois. A minha não, a costela do boi, né? Estão entendendo? Aumente a sua intimidade com Deus, que você vai aumentar a sua humildade. Não vai se orgulhar da humildade, né? Eu me orgulho da minha humildade, né? Diminua a sua mente religiosa de comprar e vender, de crédito e débito. Diminua isso. Zero esse negócio. Não, eu dei, eu tenho que receber, se eu fiz, eu tenho que ter a contrapartida. Isso é cabeça da terra. No céu não se compra e vende, no céu se dá e recebe. É outra mentalidade. Faça os seus negócios, compre, vende, está tudo certo. Mas nas relações espirituais elas se dão no dar e receber. Não deixe os entulhos do orgulho se amontoarem em seu coração. Se você tem orgulho porque tem isso, porque tem aquilo, porque é de tal família, porque é de tal lugar, né? Curitibano, ele tem essa coisa, né? Ah, minha Curitiba. Né? Cuidado, não deixe o orgulho se amontoar no seu coração. Se você tem uma tendência de achar que você nunca erra, alguma coisa está errada. Ou de achar que sempre o outro está errado. Cuidado com isso, isso é entulho que se amontoa no nosso coração. Fale com as pessoas que você errou e conserte com elas. E por último, não tenha medo. Deus é soberano e Ele te ama. Deixe com Ele e deixe nas mãos dEle. Algumas coisas você vai semear, você não vai receber de onde você imagina que você está semeando. Você vai semear em pessoas, você vai ser humilde, vai reconhecer o seu erro, você vai abençoar vidas. Deus está vendo, é Ele que vai te abençoar, não é a pessoa. Deus é soberano. A Bíblia está cheia de textos que falam sobre isso. Sobre nos humilhar diante das mãos do Senhor. E é Ele que vai nos exaltar. Às vezes queremos a exaltação humana. Jesus disse assim, se você recebeu o elogio e está feliz com o elogio, pronto. Você já recebeu o seu galardão. Que pobre. Mas eu não quero ser recompensado por você. Eu quero ser recompensado por Deus. Ele é muito mais poderoso que você. E Ele sabe a verdadeira necessidade que eu tenho. Ele sabe a verdadeira necessidade que você tem. Então, como é que a gente constrói pontes no coração humilde? Quem nós somos? Instrumentos nas mãos de Deus. Para manifestar a glória de Deus. E para viver e morar e habitar num ambiente, num lugar chamado humildade. Por que é tão difícil? Deixa eu dizer para você por que é tão difícil. Porque tudo se originou no orgulho. É o maior inimigo que eu e você podemos enfrentar. Saiba que o maior inimigo que eu e você vamos enfrentar não é o diabo. Somos nós mesmos.